Bem-vindos novamente, continuamos a falar aqui sobre SQL. Não estamos aqui a introduzir todos os aspectos relacionados com SQL, muito longe disso. Estamos apenas a referir os aspectos fundamentais do SQL para que depois possamos evoluir na aprendizagem da relação do PHP com o MySQL, ok? Ora, neste caso, já vimos aqui no vídeo anterior como utilizar o insert. Vimos que podemos escrever insert, inserir em clientes os valores e depois colocamos aqui cada um dos valores correspondentes às diversas colunas que aqui estão. Se eu me esquecer de definir um determinado valor, por exemplo a data, o que vai acontecer é o seguinte. Vamos aqui refrescar e reparem, há aqui um erro. Porquê? Ele próprio especifica. Insert value list does not match column list. Isto é, o número de valores da minha lista não corresponde ao número de colunas da minha tabela. E, portanto, há aqui um problema que eu tenho que resolver. Vamos imaginar que eu quero introduzir os valores de um determinado cliente, mas eu só sei qual é o seu número de cliente e o seu nome. Não sei a sua localidade nem a sua data de nascimento. Então eu posso simplesmente fazer o seguinte. Insert into clientes e imediatamente a seguir a clientes eu vou abrir e fechar um parênteses. E neste caso vou definir quais são as tabelas para as quais eu vou fornecer valores. Neste caso, num cliente, vírgula, nome cliente. E a seguir vou colocar values e vou definir os valores para cada uma destas colunas que eu aqui defini. Neste caso vamos colocar aqui 10, ok? E depois novo cliente. Vamos colocar assim para o identificarmos com facilidade. Fechar o apóstrofe e fechar os parênteses do value. E reparem que eu neste caso estou a especificar que apenas quero atribuir valores à tabela nome cliente e nome cliente. E vamos ver o que é que acontece às outras tabelas. Vamos aqui refrescar. Cá vai. Ok. Resultados foram influenciados. Foi um resultado, portanto, introduzido. Vamos aqui a refrescar os clientes e reparem o que é que acontece. O novo cliente foi introduzido aqui. Ele não está no fim da lista, mas eu posso mostrar que ele está no fim da lista. Ok, cá está. O novo cliente foi introduzido. Como eu não defini morada do cliente, aqui está um valor nulo. Ok? E como eu não defini a data, e uma vez que este campo é data, especificamente, automaticamente o próprio sistema do MySQL foi-lhe atribuir uma data formatada para zeros, ok? E, portanto, ele aqui agora foi afetar a linha, neste caso, uma vez que eu introduzi um cliente que não tinha data, ele verificou isso e foi alterar. Ora bom, eu vou aqui apagar este cliente, vou removê-lo, ok? E depois já vamos ver como é que fazemos isto. Vou remover também aqui o ahaha, ok? E temos então aqui outra vez isto tudo. Vamos aqui refrescar novamente. Ok. Vamos aqui voltar ao clientes e cá temos então, reparem, 10, novo cliente, não tem localidade e também não tem data de nascimento especificada. Ora, eu quero chamar a atenção para o seguinte, embora este tipo de sistema seja permitido, ele não é muito aconselhado, porque vai criar campos nulos dentro da nossa base de dados, o que pode, em determinadas ocasiões, quando vamos a fazer pesquisas através do SQL, originar alguns problemas da apresentação dos dados, porque os dados são nulos, depois o PHP não consegue tratar deles, enfim, sempre que possível nós devemos atribuir um valor. Vamos imaginar a situação em que há um cliente que está a registar-se no nosso site e que fornece todos os dados, exceto, por exemplo, o número de telefone. Ora, o que é que nós devemos fazer antes de inserir os dados na nossa base de dados? Ele não definiu um número de telefone, então vamos lhe definir um 0, ok? E, mesmo não sendo o número de telefone desse cliente, pelo menos não vamos deixar que o campo do telefone fique com um valor nulo, ok? Depois poderemos, a posteriori, criar mecanismos que apresentam ou não o número de telefone consoante ele seja 0 ou um valor diferente. E, portanto, tudo isto vai muito da criatividade do próprio web designer. E vimos então aqui como utilizar então o insert desta forma. Vamos ver muito rapidamente também o update. Ora, o update
update permite-nos atualizar dados dos nossos clientes. E então, neste caso, nós temos aqui, por exemplo, vamos ver aqui o Fernando Correia, que é de Beja e que tem o número 4. Okay? Então, eu vou deixar ficar aqui isto aberto só para ter aqui esta indicação. Eu vou querer alterar a localidade do Fernando Correia. Okay? Então, eu simplesmente tenho que fazer o seguinte. Update. Update é atualizar. Update clientes. Isto é, qual é a tabela que eu quero atualizar. Update clientes. E agora vou definir o seguinte. Vou definir aqui set. Set é determinar que morada cliente passa a ser igual a, por exemplo, vamos alterar de Beja para Lisboa. Passa a ser igual a Lisboa. Ok? Mas se eu fizer isto desta forma, o que vai acontecer é que todos os meus clientes vão ser atualizados para Lisboa. Porquê? Porque eu não estou a definir aqui uma cláusula where. Ok? Então eu vou definir where nome cliente é igual a, neste caso, Fernando Correia. Fernando Correia. Ok? E então reparem o que é que acontece nesta situação. Nós temos aqui o Fernando Correia, que é de Beja, ok? Então eu, antes de aqui atualizar isto, eu vou gravar, já gravei o meu script, vou aqui aproveitar para apagar este cliente, remover, ok? Tenho aqui os meus clientes todos, cá está o Fernando Correia de Beja. Eu vou atualizar aqui, vou refrescar a minha página, cá está, foi executado, update, isto é, atualiza os clientes, e define que a morada do cliente é igual a Lisboa para o cliente cujo nome é Fernando Correia. Vamos ver se ele alterou. Vamos clicar aqui, cá está ele ainda em Beja. Vamos clicar em clientes e cá está Fernando Correia, passou a ser de Lisboa. E, portanto, é desta forma que eu posso fazer a atualização dos meus dados da base de dados, definindo o update, a tabela, definindo quais são os valores, porque eu agora poderia colocar aqui set, morada, cliente igual a Lisboa, vírgula, data, nascimento, igual a 2010-10. Reparem o que é que vai acontecer. Eu vou refrescar novamente. Ele não vai alterar o de Lisboa porque já estava de Lisboa, no entanto certifica-se que ele é de Lisboa, mas depois vai aqui aparecer então o 2010-10, ok? E portanto, reparem, bastou colocar aqui uma vírgula para definir o conjunto de valores a alterar, que são sempre definidos com o nome da coluna e o respectivo novo valor a ser alterado. E desta forma funciona então o update, não esquecendo que nós podemos conjugar o update com todas aquelas cláusulas que vimos também para o select. Nós podemos colocar aqui onde, where, o ID do cliente for inferior a determinado valor, ou for entre, between determinados valores, ou o in determinados valores, etc.